Boa noite, queridos irmãos, dos dois planos da vida, do plano físico e do plano espiritual. Muita paz. Como disse a nossa amiga Nazaré, nós estamos estudando o livro Pão Nosso, da produção do nosso querido médium inesquecível, Chico Xavier. Esse livro é uma pequena obra, mas com grandes ensinamentos. É um livro pequenininho no tamanho, mas é imenso no conteúdo. E na lição da noite de hoje é a de 148 e tem o título Ceifeiros. Vamos ver o que significa esta palavra, ceifeiro, ceifeiros. Vamos ao verbo ceifar. Ceifar, no significado que está aqui nessa lição, significa ato, ou melhor, cortar as espigas maduras. Seja do trigo, seja do milho, dos cereais. É essa colheita, cortar. E também, aproveitando, nós vamos ver o que significa ceifeiro. Ceifeiro é aquela pessoa que ceifa. Parece que está dando uma confusão. E o que é ceifa? Ceifa significa ato ou época de ceifar. Ceifar aqui é bom que a gente traduza para colheita. Então é muito ligado os ensinamentos de Jesus, são ensinamentos nobres para aqueles seus irmãos, para aquelas pessoas simples ou não, pessoas ricas e pobres, mas com o significado profundo da vivência de cada um. Então, o cultivo da terra era naquele momento, e ainda é hoje, um trabalho de alta significação. Porque sem o cultivo da terra, como nos alimentaríamos? E ao tempo de Jesus, então, a terra era mais do que nunca importante. Então, uma importância profunda, o cultivo da terra, a lavoura. Só que Jesus utilizava a figura da terra, a atitude, o ato do plantio, da ceifa, da colheita, para fazer o grande ensinamento, a grande lição de amor, que é exatamente o plantio da boa semente na nossa intimidade. Cada um de nós fazer a sua semeadura, porque ninguém vai colher flores se plantou espinheiros. Ninguém vai colher frutas se só plantou raízes de plantas tuberosas. Não vai ter aquela fruta ou flor, conforme a semeadura vai ser a colheita. Se nós plantamos batatas, nós vamos colher batatas se oferecermos as condições e os nutrientes para a terra onde nós plantamos. Assim também, quando nós plantamos compreensão, carinho, bondade, embora a gente ainda esteja longe de ser bom, mas a gente nesses pequenos treinamentos, nesses ensaios de compreensão e de tolerância, é tão bom fazer o bem que a gente vai se sentindo de uma forma mais confortável e de tanto ensaio, acaba que sai uma peça completa. Para fazermos uma produção, uma apresentação, por exemplo, uma peça de teatro, quantos ensaios a gente não faz? Para apresentar 15 minutos, muitas vezes a gente passa muito mais de 15 semanas ensaiando,
repetindo aquelas falas, organizando ideias, pensamentos, cortando uma cena, uma outra, para no final ficar tudo acertado. Então, fazer teatro não é fácil, é muito difícil. É por isso que na seara do Senhor, e aí vem uma outra palavra, seara, que vai estar aqui onde nós vamos estar lendo. A seara significa campo de cereais, ou então uma extensão de terra semeada. E agora nós vamos para a lição 148. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Essa passagem da fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 37. E agora vem o ensinamento de Emmanuel, o Espírito guia de Chico Xavier, explicando para nós sobre esse fragmento, sobre esse versículo, essa passagem do Evangelho de Mateus. Emmanuel diz: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos suplicantes em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Meus amigos, esta lição, por si só pela leitura, já dá para nós entendermos, começando aqui da conclusão de Emmanuel, todos nós somos bons consumidores. É muito bom nós entrarmos assim no mercado que nos ofereça tudo que esteja ao nosso alcance, ao alcance da nossa bolsa, ao alcance daquilo que nós gostamos. E chegamos mesmo, muitas vezes, a ver que no mercado, nos últimos tempos, não tem somente os legumes inteiros, já tem os legumes fatiados, picados, quando não prontos para o consumo. Então, Emmanuel nos faz um alerta, que saiamos dessa condição de bons consumidores para bons ceifeiros, quer dizer, bons trabalhadores, bons
coletadores das bênçãos divinas. Então, a seara, sendo esse campo enorme, uma terra semeada pelo amor de Jesus, porque o amor de Jesus tem esse poder. É comum nós ouvirmos a expressão: sangue de Jesus tem poder. É o símbolo do sacrifício de Jesus, mas o sacrifício dele é igual amor. Então o amor de Jesus é poderoso, é tão poderoso que continua operando milagres ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Jesus fez muitas curas ao seu tempo, devolveu a visão a alguns cegos, curou a lepra de muitos, mas, sobretudo, trouxe o bom ânimo, a esperança, a confiança para aquelas criaturas, para todos nós, famintos, sedentos de compreensão, de conforto, de esperança. E ao longo do tempo, nós que aos primeiros dias ali junto a Ele, à volta dEle, à seara dEle, desdenhávamos, ironizávamos. Com o passar do tempo, a nossa condição já melhorou um pouco. Não está uma condição ideal ainda. Por causa de Jesus? Absolutamente. Ele veio, preparou a seara, e a plantação está rendendo, tem frutos, mas estamos ali aguardando que as espigas, não que as espigas venham até nós, as espigas maduras, mas que o pão pronto venha até nós. E muitas vezes, em vindo até nós, ainda recusamos, dizendo que não está numa textura agradável, que deveria ser desta ou daquela forma. Nós queremos receber tudo pronto. Faz um milagre em mim, Senhor. O milagre já foi feito, é a vida. Deus nos deu a vida que é eterna, que é imortal, porque eterno é o atributo da divindade. Nós, como filhos da divindade, filhos do eterno, nós somos imortais. Mas, de uma maneira genérica, nós dizemos que somos eternos. Mas eterno é aquele que não teve princípio nem terá fim, e esse só Deus. Só Deus o é. Mas todos nós somos imortais, porque tivemos um início. Então, eis aí o milagre da vida. Para trabalhar essa vida, é que nós temos que trabalhar, temos que ceifar, porque dentro de nós, essa plantação, essa seara existe, porque Jesus fez esse grande milagre, essa grande seara, semeada com os frutos do amor, da renúncia, do sacrifício, do perdão, da tolerância, da benevolência. Quando Kardec pergunta para o Espírito da Verdade qual é o conceito de caridade, como entendia Jesus, a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Eis aí um sentido amplo do conceito de caridade. Naturalmente, benevolência para com todos vai desde um agasalho para alguém que está desnudo, um prato de sopa, um pão, um medicamento, uma visita no hospital,
em casa, por aí abandonado embaixo das pontes. Nem vamos citar aqui, mas é válido uma visita a um presídio, porque as pessoas, todos nós, somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus. Eis aí uma benevolência, quer dizer, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E indo por aqui, saindo desse padrão de somente consumir para produzirmos, a seara aqui no centro é uma seara do Cristo. É uma seara com vários departamentos, necessitando do nosso concurso. Eu também cheguei a essa casa meio atordoada, em busca de uma harmonização íntima. Não pensemos nós que a gente vem por amor. Como a gente chega a um centro espírita por amor, se nós não conhecemos ainda a doutrina espírita? A gente ama, pressupõe um conhecimento. Pelo menos para nós, pelo menos a maioria que nós percebemos, nós chegamos à casa espírita trazidos por alguém. Por nosso anjo da guarda, mentores amigos, pessoas encarnadas, parentes nossos. Quantas vezes nós chegamos à casa espírita, colocando um pé para dentro e dois para fora. Eu me recordo do Ariston falando aqui certa feita, que quando ele foi chamado a conhecer a doutrina espírita, lá em Feira de Santana, o lugar onde ele nasceu, na Bahia, ele estava passando por dificuldades com problemas de obsessão, e ele ainda não conhecia a doutrina espírita, muito jovem. E aí ele foi numa casa que tinha o nome, o Ariston é muito engraçado, mas ele disse que, parece que alguém disse, olha, vamos lá naquele centro, Jesus te chama. E ele, não vou nesse não quero ir agora não. Então, quando nós estamos um tanto desarmonizados, se alguém disser, vamos ali que Jesus está te chamando, de jeito nenhum, não vou agora. A gente pensa que Jesus está te chamando é na hora da morte. Jesus nos chama a todo tempo, a todo momento. E que coisa boa, na hora da nossa passagem, Jesus nos chamar. O ruim é quando são outras vozes nos chamando. Ei, olha para cá, vamos ficar aqui, olha, nesse lugarzinho. E às vezes um lugar de farra, de folia, que não é muito bom. Então, meus amigos, aí ele dizia que primeiro foi esse, ele não gostou do nome da casa, depois foi um outro, até que finalmente no terceiro, quando ele ingressou naquela casa, e ele começou a receber os benefícios do tratamento espiritual, aí ele então pôs-se a estudar e a trabalhar. E é esse ceifeiro que nós conhecemos, Ariston Santana Teles. Autor de alguns livros, dentre eles, O Médium Dom Bosco, que é aquela visão que o grande espírito Dom Bosco teve da mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília. É um livro que vale a pena a gente ler. Assim como vale a pena ler as obras básicas, que estamos em estudo com o Livro dos Espíritos toda quarta-feira, às 19h45, até às 20h45. É uma metodologia de estudo dirigido. A gente lê, comenta, colocamos as dúvidas e vamos seguindo, porque para estudar o Livro dos Espíritos, há que ser assim. Para estudar a doutrina espírita, que é uma filosofia e é uma ciência, é necessário leituras, meditação, estudo constante.
E mais do que estudo, vivência. Vamos colocando em prática para ganharmos algo de nobre dentro de nós. Porque todos nós somos nobres, somos filhos de Deus, somos espíritos imortais caminhando para a felicidade. Mas as espigas estão lá na seara, é dito aqui. No tempo de Jesus, naquele momento que ele proferiu essa palavra, relendo aqui o que Emmanuel diz, naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros, tão raros trabalhadores, mas todos ali à volta, vendo aquelas espigas, desanimados e desalentados, sem coragem de adentrar aquele espaço, arregaçar as mangas e tomar de uma daquelas espigas e retirar do pé. Alguém aqui já viu uma plantação de milho? Aquelas espigas maduras, que saem daquelas espigas como se fosse um cacho de cabelos louros ou ruivos, conforme seja o tipo do milho. E à medida que que os grãos vão se enchendo, aqueles cabelos inicialmente, aqueles fios dourados ou ruivos, acobreados, eles vão murchando, eles vão secando. Quando ele está quase seco, está pronto para aquela espiga ser colhida. E aí nós tiramos aquelas cascas, então deparamos com uma espiga de milho, que pode ser comida crua, que pode ser assada, cozida. Mas então nós estamos precisando de coragem, porque Jesus nunca se apartou de nós. Muita gente aguarda o retorno de Jesus, mas ele nunca foi. Como ele há de retornar? Ele permanece conosco. E para nós estarmos fechando a nossa reflexão, enquanto na ânsia de nos tornarmos realmente bons ceifeiros, nós vamos lembrar José Silvério Horta, através da mediunidade de Chico Xavier, quando ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasséus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.